Fala, meus amigos, vamos lá. Vamos começar esse pós-jogo de Vasco 2, Corinthians 3 pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota do Vasco na competição. Prometo para vocês que eu vou ser rápido, até porque, sinceramente, sem saco para falar de Vasco, né? O Vasco é uma coisa que suga as energias da gente, né? O Vasco vai deixando a gente cada vez mais desanimado com o futebol. Eu tenho certeza que hoje eu gosto muito menos de futebol do que 10 anos atrás. Porque o Vasco vai fazendo a gente perder aquela vontade, né, de assistir um jogo, de torcer por um time. O Vasco vai deixando a gente, enfim, entristecido, desanimado. Hoje, indo para São Januário, eu até comentei com alguns amigos que, tô indo hoje no automático, porque, sinceramente, a vontade era de fazer outra coisa melhor. Eu lembro que uns anos atrás, cara, pra mim, domingo, quarta-feira, ou em momentos ainda piores, né? Terça-feira, sexta-feira, meu amigo, não importa. O jogo do Vasco é sagrado. Já acordava, não quero ir no jogo, quero ir para São Januário. Hoje, eu vou meio que na obrigação. Eu sei que eu não tenho obrigação de ir, tá? Alguém já deve comentar aí, mas você vai porque tu quer, tu não é obrigado. Eu sei que eu não sou obrigado a ir. Mas enfim, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem esse hábito de ir em todo jogo. Então a gente se sente meio que na obrigação de ir. Até por conta das pessoas que moram em outros lugares do Brasil e que, daria vida para poder estar um dia em São Januário, gastaria o dinheiro que fosse para estar um dia em São Januário, e não tem essa oportunidade. Eu que moro aqui na mesma cidade, moro a 20 minutos do estádio, não vou. Então, assim, eu acho que encaro como uma obrigação, um compromisso. Mas eu, sinceramente, hoje não tenho aquele mesmo ânimo para ir para jogo do Vasco, não. O jogo do Vasco virou, enfim, porque tu já sabe que tu vai se estressar, tu sabe que nada vai mudar, tu sabe que é um filme repetido, isso vai cansando demais, cara. Sinceramente, eu tô cansado. E acho que você que aí me assiste também, a grande maioria está cansado. A grande maioria cada vez mais vai se distanciando um pouco do Vasco, né? Porque não existe nenhum tipo de relacionamento que você se dedica, e as coisas não mudam, que você vai continuar se dedicando àquilo da mesma forma, né? E o Vasco é isso. Vamos colocar aqui relacionamentos pessoais. Você tem um amigo, uma namorada, alguma coisa assim que, tu vai lá, se dedica, tenta fazer as coisas, tenta ajudar, tenta isso, tenta aquilo, mas a pessoa não muda, continua cometendo os mesmos erros, continua a mesma coisa, enfim, só vai te desgastando. Naturalmente, tu vai cortar essa relação, tu vai se afastar. Então, eu sinto que com o Vasco isso vai acontecendo com muita gente, de ir se afastando porque tá fazendo mal, né? Então, assim, é complicado. Eu não posso me afastar, que virou meu trabalho também, né? Tem um canal aqui, então, assim, mas o ânimo não é mais o mesmo, é desanimador ver o Vasco, é desanimador o dia a dia do Vasco, é desanimador muita coisa que envolve o Vasco, né, que enfim, é complicado. Mas vamos lá, a situação do Vasco, meus amigos, no Campeonato Brasileiro é desesperadora, Se você ainda não se deu conta disso, você ainda não percebeu o tamanho do problema. É muito difícil o Vasco escapar do rebaixamento, o time do Vasco é muito frágil. O Vasco hoje, tem um dos piores times aí do Campeonato Brasileiro, e a derrota, aliás, a vitória, né, contra o Santos por 6-0 maquiou muita coisa, né? Foi um achado ali, né? Mas a carruagem já virou abóbora de novo, voltou ao normal, e o normal, infelizmente, é isso aí. O Vasco não ganha em São Januário no Campeonato Brasileiro desde a 9ª rodada. Desde a 9ª rodada, quando ganhou do Fortaleza, o Vasco não ganha em São Januário no Campeonato Brasileiro. Como vai escapar do rebaixamento se não consegue exercer o fator casa, se não consegue vencer em São Januário? Não tem como. O Vasco, nos últimos anos de briga contra o rebaixamento, conseguia escapar porque em São Januário era muito difícil ganhar do Vasco. O time, por pior que fosse, em São Januário era muito difícil ganhar do Vasco. No ano passado, por exemplo, acho que o Vasco teve 2 derrotas em São Januário na temporada toda. Esse ano, o Vasco não ganha em São Januário. Então, é muito difícil imaginar que dessa forma, do jeito que tá, o Vasco vai conseguir escapar do rebaixamento. E olha, acho que tá na hora das pessoas acordarem para a vida. Eu já venho tentando fazer isso aqui há muito tempo, né? De alertar que o time é uma merda. Esse time do Vasco é uma merda gigante. Eu venho tentando alertar aqui há muito tempo, mas muita gente vê e acha que não, o time é bom. O que a gente já escutou de boa parte das pessoas falando, né, justificando, não, o time do Vasco é bom, é só tirar o Carille que vai melhorar. Tirou o Carille, continua uma merda. O time do Vasco é bom, tira o João Vitor que vai ficar melhor, o time vai melhorar. Tirou o João Vitor, tá aí,
Continua levando gol todo jogo, continua tendo falha todo jogo. Não, o time do Vasco é bom, é só tirar o Verratti que o Verratti tá matando o time. Tira o Verratti que o time vai melhorar. Tirou o Verratti, e aí? O que adiantou? Tá a mesma merda. O time continua sendo uma merda. Quando vão acordar que o time montado pelo Pedrinho e pelo Felipe é uma merda, é um time de brigar contra o rebaixamento, aliás, é um time de ser rebaixado, porque não consegue nem brigar. Um time que não ganha, não consegue exercer o seu fator casa, nem briga contra o rebaixamento. É rebaixado com antecedência. O time é horroroso. Horroroso. O trabalho do Felipe como diretor técnico do Vasco é uma merda. O trabalho do Felipe no departamento de futebol do Vasco é uma merda. O trabalho do Pedrinho como presidente do Vasco no futebol é uma merda. Alguém tem que falar, é uma merda. Eu sei que tem um monte de puxa-saco aí que fica aí em troca de alguma coisa puxando o saco, mas aqui eu vou falar, Pedrinho e Felipe, o trabalho no futebol é uma merda, o time é uma merda, e se não mudar vai ser rebaixado. Tem que acordar enquanto é tempo, porque senão vai ser rebaixado. O time não consegue ganhar em São Januário, gente, pelo amor de Deus. Horroroso, 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 horroroso. As últimas 2 derrotas do Vasco, o Vasco praticamente perdeu para os reservas do Juventude e para os reservas do Corinthians, pô. Quando o Juventude tinha 8 desfalques contra o Vasco, ganhou do Vasco 2-0 numa facilidade tremenda. O Corinthians hoje estava cheio de desfalque e ainda poupou um monte de gente para o jogo da Copa do Brasil. E passeou em São Januário, meu amigo. O Corinthians passeou em São Januário, fez 3-2, mas o segundo gol do Vasco, a vaca já tinha ido pro brejo, né? O Corinthians chegou a abrir 3-1, o Vasco fez ali no último minuto com o Ryan. E o Corinthians em nenhum momento foi assustado pelo Vasco em São Januário. O Vasco só fez o gol porque numa falha individual lá do Corinthians, o zagueirão meteu uma mãozão na bola dentro da área, aí foi pênalti, o Verratti bateu e fez. O Vasco nem criou para fazer gol. É um time muito frágil. E aqui, eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez vai ser um pouquinho polêmica. Não sei se você aí vai concordar. Fica à vontade também para dar a sua opinião aqui nos comentários. Mas eu acho que se o Vasco não trocar o treinador, e não é que eu tô falando, não troca o treinador que vai melhorar. O time é uma merda, tem que contratar. Mas eu acho que com o Fernando Diniz a gente não consegue escapar do rebaixamento. Eu não acho o Fernando Diniz um treinador ruim não, tá? Acho o Diniz um bom treinador. É só com o Fernando Diniz que o Vasco conseguiria uma atuação igual conseguiu contra o São Paulo, que fez 3-1 no Morumbi, igual conseguiu contra o Santos, que fez 6-0. Só o Fernando Diniz consegue tirar do time isso, fazer partidas mágicas. Só o Fernando Diniz conseguiria, nenhum outro treinador conseguiria. Ponto. Mas Campeonato Brasileiro é constância. Você precisa pontuar, você precisa vencer os jogos. Se não vencer, você tem que empatar, você tem que ter uma defesa sólida. E o aproveitamento do Fernando Diniz, não só no Vasco, mas no Fluminense, no Cruzeiro, os últimos trabalhos dele em Campeonato Brasileiro, o Diniz tem aproveitamento de 30%, gente, aproveitamento de rebaixamento. Então assim, o Vasco não pode mais insistir no que não vai dar certo. Assim, a estatística está contra o Fernando Diniz, está contra a gente. Tomara que ele queime minha língua, o Vasco comece a ganhar aí os jogos. Mas é muito difícil imaginar. Acho que quando você tem um time ruim, primeiro você tem que organizar a defesa para parar de perder, para parar de tomar gol. E depois lá na frente. Porque não adianta nada, o Vasco faz um gol, leva 3. Faz um gol, leva 2. Faz 2, leva 4. Não adianta, gente. É melhor achar um gol e ganhar de 1-0. Empatou 0-0, empatou 1-1. Então assim, eu acho que o Diniz é um bom treinador, mas talvez seja o treinador para o momento errado no Vasco. O Vasco agora precisa pontuar. Precisa conquistar pontos para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, e acho que o Fernando Diniz não vai conseguir essa constância que o Vasco precisa. Vai conseguir, igual fez, venceu o São Paulo lá por 3-1, e aí ficou lá um monte de jogo sem ganhar. Aí venceu o Santos por 6-0, já toma 2 jogos sem ganhar. Aí não adianta nada. Aí, no fim das contas, aí no Campeonato Brasileiro, a pontuação vai ser de rebaixado. Então, complicado. Vou ficando por aqui, tá? Não vou falar mais muita coisa, não. É isso. Um abraço. Complicado demais. Valeu.